A paz do Senhor. Sou o pastor Isaías e quero aqui dar continuidade ao tema que estamos falando sobre as obras de Cristo. E hoje quero falar um pouquinho sobre a ressurreição e ascensão de Cristo. Portanto, quero fazer a leitura aqui num texto que diz assim: E apareceu a Cefas aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive ainda ou até hoje, até agora. Porém, alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Nós vemos aqui registrado em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 5 e 8. Aqui nós vemos uma declaração do apóstolo Paulo, que fala sobre que Jesus, ele realmente ressuscitou. Essa é a base fundamental do Evangelho. Nós cremos na ressurreição de Jesus. Nós cremos que Jesus, ele foi realmente, veio aqui na terra, um plano de Deus, dentro do plano de Deus. Jesus, ele anunciou o reino dos céus, ou seja, pregou o Evangelho, as boas novas, foi morto, né? Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então, Paulo agora aqui, ele está falando aos coríntios, ao povo de Corinto, esta verdade que realmente nós cremos que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Que outra passagem diz, a qual por nossos pecados ele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então aqui nós vemos também uma outra parte fundamental do Evangelho, é que Jesus, ele realmente precisava, como já falamos em vídeos anteriores, se você tiver a oportunidade de assistir os vídeos anteriores, nós falamos sobre o sacrifício de Jesus, né? O sacrifício vicário, a morte expiatória, tudo isso está relacionado ao que estamos falando hoje, falando sobre a ressurreição de Jesus. Havia necessidade de Jesus, ele ressuscitar, mesmo porque isso já foi, né, anteriormente, como já disse, foi já profetizado também pelo profeta Isaías e outros profetas, mas nós vemos aqui que ele foi morto pelos nossos pecados, para a justificação. Justificação é quando nós vemos lá um exemplo bem clássico, o ladrão da cruz. Ali ele teve a necessidade de, na verdade, todos os dois passaram pela crucificação juntamente com Jesus, um foi justificado e outro não. Por quê? Porque um daqueles ladrões, ele entendeu que realmente Jesus ele era o Messias, Jesus ele era o Cristo, Jesus realmente ele veio para salvar a humanidade, porém o outro não creu, né? Então aqui, aquele que creu, ele foi justificado, ele é justificado. Essa justificação, ela não depende do homem, mas depende de nós cremos que Jesus, ele realmente ressuscitou dos mortos, e isso faz com que nós sejamos justificados perante Deus. Outro texto, né? E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nós vemos aqui a visão, né, em Apocalipse, no capítulo 1, do verso 18. João teve aquela visão na ilha de Patmos. Então Jesus realmente foi morto, né? Teve a necessidade de morrer, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E outro texto diz assim, ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos capítulo 16, verso 19, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-os à sua direita nos céus. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 20. Então aqui fala sobre a ascensão de Jesus. Ali temos a certeza que hoje Jesus ele está à direita do Pai. Nós cremos na Trindade como Deus Pai, Jesus como Filho e o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. E nesse momento, Jesus ele está à direita do Pai. E aí a Bíblia ainda nos fala, intercedendo por nós. Então nós temos ali junto ao Pai um advogado. Quando o inimigo das nossas almas eles nos acusa, Jesus ele é o nosso advogado. Ele nesse momento ele justifica, ele realmente intercede. Quando o inimigo quer nos acusar, ele está em nossa defesa, porque nós temos a certeza
de que ele está junto do Pai. E aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, farei propiciação por vosso pecado. Já falamos isso, né? Texto de Êxodo, sobre a propiciação, ou seja, Jesus ele passando por todas essas fases, e hoje nós temos a absoluta certeza de que Jesus ele morreu. Se nós formos ali, né, como tive a oportunidade de estar ali em Israel, nós vemos ali 2 lugares, né, que hoje, posso dizer, de entre vários lugares, 2 que pode dizer que Jesus ele não está ali, mas ele ressuscitou. Né? O mais importante é isso, é ter a certeza que ele veio aqui nesta terra. João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois, né, nós temos a certeza que, seja em qual for o lugar, mas temos a certeza que ele ressuscitou, e mais do que isso, também hoje ele está à destra do Pai. Então, nos garantindo o direito de salvação através da justificação. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, comente. Também, né, nós precisamos aí que você participe, né, para que nós possamos aí gravar mais vídeos, que vocês também participe de forma efetiva na continuação desse trabalho que estamos desenvolvendo. Que Deus te abençoe.